Gente, imagina que Deus prepara tudo isso sem a gente não sabia. A gente não sabia dessa data. Convidou vocês e encaixou com essa data na semana de aniversário de casamento. Que loucura. Quanto tempo de casados? 14 anos. Então conta pra nós, Ediane, como é que foi conquistar o Elton, como é que o Elton te conquistou? Quem foi mais difícil aqui? Porque quem foi mais difícil? Eu acho que o Elton foi mais difícil. Foi mais difícil. Não, eu acho que ele é mais difícil, mais assim, fechado. Quem não, pior que não. Ele gosta de Conta pra nós, como é que foi essa história, como é que tudo começou? Tudo começou onde é a nossa casa, né? Igreja Sagrada Família, que hoje se tornou Santuário Basílica Sagrada Família. A Lidiane participava do grupo de oração Nova Canaã e eu participava do Jade. Na época eu tinha acabado de sair de um namoro um pouco conturbado, com uma pessoa lá do santuário, da igreja mesmo, né, que até hoje participa lá. E a Lidiane tinha acabado de chegar no domingo para participar da catequese. E o Pedro Henrique, que era o catequista dela, ela conversando com ele, eu cheguei e perguntei, falei, Pedro, quem é essa? E ele falou assim, por quê? Você tá saindo de um namoro conturbado, você tá querendo entrar na outra de novo? Falei, não, meu irmão, chamou a atenção. Ele, não, depois eu te passo o contato dela. E tive a oportunidade de conhecer, conversar com ela. A primeira vez que eu vi ela foi dançando no grupo de oração. E chamou a atenção, mas eu não sabia quem era e nem de onde vinha. Me apresentei, comecei a conversar com ela e bem na época a empresa me mandou trabalhar em Palmas. Fiquei 7 meses trabalhando em Palmas. Palmas, Araguaína, Porto Nacional. Fiquei ali naquela região. Ligava para ela, ela me atendia, a gente conversava, a mãe dela se passava por ela, a cunhada tentava se passar por ela. Eu falava, não, tá tudo bem, a conversa tá ótima, mas deixa eu falar com a Lidiane. E como eu já tinha certeza que seria a minha esposa, um dia eu falei para minha sogra, falei assim, olha, não quero ter a senhora como sogra, eu quero ter a senhora como mãe. Coisa linda. Então, a partir de hoje, eu gostaria de pedir bênção para a senhora, se a senhora me permitir. E de lá para cá começou a... Cheque mate logo aí, ué. Mas nós não estamos namorando ainda, não. E de lá para cá começou o desenrolar da nossa história, né? Eu fiquei 7 meses em Palmas, conversando com a Lidiane por telefone. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar para conversar com ela. E ela falou para mim que não queria relacionamento, ela queria terminar os estudos. Na época, eu, como se diz, deixei, né? Falei, senhor, toma conta, se o senhor me mostrou que o senhor vai me provar que é. E passamos por um período afastado, e aí quando foi no dia 8 de outubro, veio o falecimento do meu avô. Meu avô faleceu, minha madrinha de crisma, a Carol, pegou e me ligou. Eu falei, madrinha, meu avô faleceu, eu tô indo pra fazenda buscar meu pai, e devo chegar em Goiânia à noite. Ela não só me passa o local do velório que eu quero ir ver você. Passei o local do velório, quando eu menos espero, chega a minha madrinha e a Lidiane. Olha só. É porque ele pulou uma parte. Eu estava fazendo caminho para discernimento se eu entraria para a comunidade Luz da Vida ou não. E ele já havia feito esse caminho, né? E aí eu estava naquele discernimento se era um sinal ou se era uma provação, né? E aí o tempo dele lá realmente eu era muito nova. Na época, porque o Elton é 7 anos mais velho do que eu. Na época eu estava com 18, né? 18 para 19 anos, fazendo esse caminho vocacional. Porque eu e o Elton sempre nos conhecemos nesse servir, né? Tô até em Nova Canaã, que é mais ou menos igual vocês veem hoje. Uma pipoquinha lá na frente e lá atrás na intercessão, né? Então, realmente é muito sobre o olhar, né? E nós trocamos muito olhares. E aí, só que na hora que ele chegou, ele me esperou 7 meses, realmente. Ele, né? Eu continuei o caminho, continuei tudo que eu tinha. Eu sou muito do que eu começo a terminar, né? Então, se o caminho eram 2 anos. E aí, você escreve uma carta. E no retiro de escrever essa carta, aí foi na semana que ele falou, o senhor vai ou racha? Eu falei, e agora, senhor, o que eu faço, né? E veio o falecimento realmente do avô dele, a madrinha ligou. E aí, onde eu tive discernimento, né? Que realmente nós nos conhecemos numa comunidade, né? Nós estamos aqui para servir. O servir a Deus que nos une e nos fortalece. Isso aí, a gente chegou a essa conclusão, né? Que a gente não pode deixar de servir a Deus. E tinha como eu servir aqui de fora, né? Que eu não precisaria entrar, consagrar de vida, todo aquele processo, né? Quem conhece. Mas eu aprendi muito, né? Eu me entreguei muito nesse processo. E aí foi quando foi o Vai ou Racha, a gente começou esse relacionamento, né? Então, assim, ele realmente foi meu único namorado. Olha né? só. O Elton foi meu Vocês namorou quanto tempo? 1 ano de namoro e 1 de noivado, né? Com esses 7 meses, dá quase 2 anos e meio.
Porque com um ano ele comprou as alianças. Aí o padre Luiz não permitiu a gente noivar. Ele falou que ainda não estava pronto, ele tomou nossas alianças. Falou assim, ainda não. Quem conhece o padre Luiz, né? E realmente o padre Luiz para mim é um pai espiritual que eu amo, assim, de paixão. Né? Ele é um pai, ele me ensinou tudo. E quando ele falou não, eu literalmente ouvi. Eu falei, não, então é a voz de Deus falando. E eu falei, padre, e realmente eu e o Elton somos muito diferentes, assim. É igual falando assim, eu sou a pipoca, ele é o intercessor, né? A gente tem... E eu falo, padre, mas nós somos tão diferentes, e por que a gente gosta tanto de estar junto, né? E o padre Luiz falou assim, não, vocês dois vão casar, mas ainda não é momento, porque você ainda vai se fortalecer para a missão que virá para você. Uau. Então, essa foi a orientação do padre Luiz para mim, né? Numa das confissões. E aí, deu 6 meses, ele devolveu a aliança, falou assim, pode pegar a aliança e vocês podem ficar noivos. Né? Então, o padre Anacleto fez um noivado em casa, até o padre Luiz, na época não podia ir, mas quem nos casou foi o padre Luiz, né? E realmente é uma cerimônia que eu sou muito grata. No santuário mesmo? Lá na Medalha Milagrosa. Na época ele era nos dois, né? Uhum. Então foi lá na Medalha Milagrosa. Uau. Né? Foi um dia. Mas o importante de tudo isso, Gilberto, foi os 7 meses que eu esperei por ela. Porque eu coloquei na presença de Deus. Eu pedi para Deus que se fosse da vontade de Deus, que Deus mostrasse. E Nossa Senhora me mostrou o nosso casamento. Você enxergou tudo do fim pro começo. Tudo. Eu pude aguardar cada momento. E assim, uma pessoa que me acompanhou, que eu sou muito grato a ele, mesmo a gente não estando próximo hoje, é Elder Rodrigues Filho, que foi uma pessoa que, no dia que eu decidi casar, eu estava na casa da Lidiane, a gente tinha terminado de almoçar, e eu falei para ela, falei assim, a gente precisa marcar a data do casamento. Ela não vai lá e vê você a data. Só que ela não acreditou que eu fosse. Eu saí da casa dela, liguei pro meu padrinho, o Elder Filho, falei, padrinho, eu preciso de uma data para marcar meu casamento. Eu tenho 3 datas, mas enquanto você chega na igreja, eu vou reservando aqui. Eu cheguei na igreja e estava lá, dia 17 de julho, sexta-feira. Gilberto, é tão abençoado, é tão de Deus que não teve estresse, não teve correria, não teve problema, não teve aquelas dificuldades. Mesmo. Deus preparou tudo. Bacana. Desde a celebração, Padre Luiz foi uma celebração perfeita. Quem conhece o Padre Luiz sabe como que é a celebração. Foi uma celebração para mim e para a Lidiane. A plateia que estava lá eram meros convidados. O Padre Luiz fez uma celebração que... Incrível. Até hoje eu me lembro das palavras do Padre Luiz. Então, assim, muito amor, muito carinho, muito cuidado, muito zelo. E é bonito, meu amor. Você vê a Lidiane falar que os dois sempre tiveram esse caminho do servir, né? E aí, enquanto estava servindo, o Senhor estava servindo um ao outro. Que coisa mais linda a história. Bonito, né? Bonito. Isso. E aí foi, né? Toda aquela juventude. Servindo em acampamentos, né? Era retiros, né? Em retiros e catequese, depois que casamos. O padre já encaminhou a gente para um grupo de casais, né? Que hoje é a comunidade Família Santa, na época era Sagrada Família, um grupo da Sagrada Família. E fomos aprendendo, né? Curso de novo. Então, assim, tentamos fazer tudo como indica, né? Mas nem porque tentamos foi tudo fácil, tudo perfeito, né? E essa história toda, quanto tempo já se passou? Entre namoro e casamento? Dá uns 16 a 17 anos. 16 a 17 anos, né? Que na segunda-feira, olhando alguns álbuns de casamento, o meu álbum de casamento e de formatura, que eu estava na faculdade ainda, né? Então, eu tinha todo esse processo. Então, eu formei em abril, casei em julho, então minha vida sempre foi muito planejada. Vocês foram ter filho com quanto tempo depois? O primeiro com 2 anos, aí eu perdi, né? 2 anos. Eu perdi o Pedro. E aí depois de um ano... Eu não sabia que você tinha perdido um filho. Nós temos 4 filhos. Olha só. O Pedro, né, que está com o senhor, aí veio o Carlos Manuel, e o Carlos Manuel foi em obediência. Eu obesa, né? O Carlos Manuel está com quantos anos? Hoje está com 10 anos. O Carlos Manuel, eu mesmo obeso na novena de Santa Terezinha, já estava na Santa Terezinha, o Padre Luiz nessa época já tinha, né, se transferido. E eu, com muito medo de perder novamente, eu vim, ela falando assim, tá na hora de você ser mãe, pro seu casamento. Minha avó falava assim, que o tempero do casamento você seria uns filhos, já ia 3 anos de casado. E aí eu falei, então, fui em obediência. Na época a gente fazia o método de Billes, né? A gente havia aprendido, feito estudo. E eu quis, falei assim pro Elton. Aí o pessoal, mas você vai engravidar gorda? Eu falei assim, mas Nossa Senhora mandou. Se ela mandou, ela vai zelar, né? E foi assim. E veio o Carlos Manuel, né? Teve alguns processos, minhas gravidez tem vários processos. E veio lindo. Aí depois veio a Manuele, né? E nós perdemos também. Foi um bosque, foi o maior deserto do nosso casamento, da minha vida de oração, foi quando eu me fechei completamente.
E aí veio a Maria Alice. Você perdeu ela com quantos meses? Eu tava com 3 meses e pouquinho, quase 4. Mas ele foi uma perca muito doída. Porque assim, a gente se revolta por novamente perder, né? A gente é aberta à vida e a gente não compreende naquele momento, né? E eu tava em um processo meio complicado no casamento nessa época, financeiramente, no conjugal, tava tragédia, não vou mentir. Foi o ápice, que foi quando a gente começou a conhecer vocês, né? Não, aí começou aí, veio a Maria Alice, a gente então foi quase 2 anos, né? Esse processo nosso difícil de casamento. A gente sobreviveu 2 anos, Deus honrando a gente. E aí, quando eu perdi a Emanuele, eu sofri muita dor física, né? Assim, eu tive hemorragia e não fazia curetagem, no tal. E aí eu sei que eu fiquei nervosa demais, muito revoltada, né? E eu não sou muito de me revoltar, mas nesse dia, nossa... E realmente, foi o dia que eu parei de rezar, parei totalmente. Desse dia, Gilberto, eu voltei a ter intimidade com Deus no meu acampamento. Uau. Foram quase 3, 4 anos que aí, ir na missa domingo não, já não valia para mim. Se 3, 4 anos de um deserto mesmo. De um deserto mesmo. Porque do Muito primeiro forte. aborto, o padre Anacleto e o padre Luiz estavam muito próximos a mim. E eu confessei a raiva, né, e tal. E da Emanuele, eu não... Estava um pouco afastada, em crise com ela, então eu não confessei, eu guardei, eu anulei, né? E aí eu voltei a trabalhar, a cuidar do Carlos Manuel e pronto. Não cuidei de mim, não cuidei do Elton, não cuidei da casa, né? Então, assim, foi Deus que cuidou de nós nessa época. E aí, e amigos, que aí foi quando a gente, de repente, a gente tem uma amizade de muitos anos, da família Sanca, Rodrigo e Rafaela, hoje estão nos Estados Unidos. Nós voltamos para a família Santa, aí o Lindomar e a Márcia nos acolheram, e lá nós conhecemos a Carol e o Lucas, né? E aí a Maria Alice veio bem escapulida mesmo, graças a escapulida não, ela veio com providência na nossa vida. A Maria Alice é luz. Deus providenciou, né, a Maria Alice. Porque eu tinha que fechar até para o método natural, né? Para mim e para o Elton teríamos mais filhos. E aí, quando a gente na família Santa, mas assim, a gente procurando algo novo e, né, e não estava legal. E aí o Lucas levou o Elton para o acampamento, né? E aí a Clélia sabe bem dessa história. Né? Então nós somos resgatados pelo acampamento. Hoje nosso servir no acampamento é em honra ao resgate do nosso casamento. Uau. Né? Porque eu falo assim, e teve várias coisas, mas assim, o ápice da minha dor, do meu distanciamento em oração, foi esse aborto. A perda da Emanuele. Foi a perda da Emanuele. Mas quando você passou por tudo isso, você chegou a pensar em separação, Lindy? Sim. Na verdade, nem foi tanto... É porque, assim, eu me senti muito sozinha, Clélia, assim. Ai, eu chorando. Não, eu tô, assim, só te interromper por 30 segundos, assim, meu corpo não tá... Cara, meu corpo tá, assim, tomado pelo Espírito de Deus mesmo, porque, cara, eu tô vendo tanta verdade, você contribuindo aqui com a sua história. Cara, eu tô impactado. É assim, foi um momento que eu senti mais sozinha na minha vida. Foi do aborto até o retorno do Elton ao acampamento. Então, pra você pensar, quando o Elton foi para o acampamento, a Maria tinha uns 2 aninhos, 2 anos. 2 anos. E eu fiquei 1 ano, então foram 3 anos. Só que assim, nossa, que é o espírito mesmo. Você sabe que a Lidiana não é de mostrar fraqueza. É a Lidiana que transborda sorriso, que se alegra, que é forte. Então, meu choro era escondido mesmo, né, Gilberto? E o Elton querendo prover a família, trabalhando. A Clélia sabe um pouco. E quando o Elton foi para esse acampamento, que eu não conhecia vocês, né? Então, assim, 5 dias, tudo que podia acontecer na minha casa aconteceu. De cortar energia, cortar a internet, eu sozinha com 2 meninos. Falei, gente, eu vou matar o Lucas e o Elton, né? E o Lucas estava no meio. E quando eu fui buscar o Elton na igreja, Clélia, quando eu brinco com o testemunho de que eu quase levei as malas dele, eu não minto. Eu cheguei a fazer as malas dele. E eu falei assim, eu vou dar conta, você vai ficar eu e o Carlos Manuel, né? E aí ele veio cheio de luz, né? E aquele coisa de campista. E eu olhava aquilo e falava, Senhor, eu não consigo ter isso mais na minha vida. E eu era assim. Eu era a pessoa que transbordava luz, né? E a escola também, minha avó estava com câncer terminal, então minha mãe e minha irmã estavam cuidando da minha avó, e eu tendo que honrar a escola, né? Que foi a maneira que a gente se reestruturou. Então, eu me enfiei totalmente no trabalho, né? Totalmente, assim. Vivia a escola e não olhava para mim jamais. Então, foi um processo de reestruturação. Só que aí, com o acampamento, com os guardiões, o que eu percebi? Não se cura um casamento se não curar o eu de cada um primeiro.
Então, na verdade, o problema do nosso casamento eram as dores da Lidiane com ela mesma, não tinha nada a ver com ela, por mais que eu quisesse culpá-lo, e o Elton com as dores dele, né? E eu cheguei lá buscar o Elton, a Clélia veio com uma rosa, né? Branca, nunca esqueço aquela rosa. E um sorriso lindo, te trouxe um novo homem. Pelo amor. E aí eu olhei assim pra ela, não sei se foi com amor, com ódio, falei assim, vou matar ela. Eu venho e falava assim, ela pode ir embora, né? Vou viver sozinha, que eu já estou me sentindo sozinha mesmo, né? Então pra quê, né? E eu olhei assim, só que eu nunca fui desistir. E eu sei do que Deus nos pediu, que missão foi essa. Eu sei do que eu sonhei brincando de boneca, né? Eu falava, Senhor, o Senhor tem um propósito para mim, né? E eu tentei fazer tudo tão certo. Foi o primeiro namorado, né? Casei, me abri a vida. Por que tanto sofrimento? Só que eu não identificava que tinha sido a decepção da perca, né? Eu não identificava onde estava a dor maior. E tinha feito a bariátrica, tinha emagrecido, né? Que todo mundo fala que eu tinha que emagrecer, né? E eu, gente, tô magra, tô bonita, e não tinha alegria mais da Lidiane. E realmente, eu gosto de ser essa pessoa da alegria, né? E aí nós nos fomos construindo, mas assim, do acampamento dele até o meu, fevereiro a novembro, continuou vários bons, a ponto que um dia ele saiu de casa, né? E Deus foi tão maravilhoso que hoje a gente ri, ele ficou nem 2 horas fora. Porque por mais que eu seja essa pessoa de sorriso tudo, quando você pergunta mais difícil, eu considero que lá em casa eu sou mais difícil, Clélia. Eu confio, eu dou muito, mas quando eu decepciono é muito difícil para mim. E aí ele saiu, eu tranquei o portão, Gilberto, falei assim, foi uma briga muito feia, que eu não aguentei, falei, vai embora. E ele foi embora, ele levou nada, né, amor? Aí eu falei, gente, e agora? Como que faz quando o marido vai embora, né? Porque eu nunca tinha isso na mente. O que faz quando o marido sai de casa? Liga pra alguém buscar... Aí eu falei, gente, mas eu sou amor. Eu falei assim, gente, ele tinha dinheiro, então fome ele não vai passar, ele dorme em algum lugar. Né? A família dele, ele falou assim, o Elton vai pedir ajuda, eu ligo pro Lucas, eu ligo pro Rodrigo, o que eu faço, Senhor? E bateu uma indiferença tão grande, Gilberto. Eu falei, você quer saber? Eu não vou fazer nada. Eu fiz a tarefa de casa com o Carlos Manuel e fui continuar como se nada tivesse acontecido. Uma frieza muito grande. E Deus é tão lindo lá em casa que quando um fica frio, Deus vai no outro. Olha e aí, só. Com 2 horas, o Elton bateu no portão, porque deixou tudo, né? E no que ele bateu no portão, que ele entrou, eu olhei pra ele assim, ele foi pra rede, né? Eu tinha raiva daquela rede, né? E foi pra aquela rede e falei assim, mas agora eu vou falar. Porque eu não falava. Porque assim, eu tava numa formação errônea sobre submissão. Então eu não falava pro Elton o que eu tava sentindo, eu não falava quais eram as minhas dores, né? Você guardava, eu guardava tudo. E aí, quando ele voltou e nós tivemos, eu propus os meninos para dormirem, né? E aí, nós propusemos tentar novamente, mas aí vem a chave que eu te falo de servir. Tinha quanto tempo que a gente não servia? Quase 1 ano. Não, tinha mais. Tinha mais de 1 ano. Servir de coração. 2 anos, mais 2 ou menos. Anos. Então, aí nós foi quando nós pegamos a missão do bairro Wilda com Lindomar. Foi, a gente estava deixando ela. Foi isso. E aí, é sobre o servir. Eu e Elton, a gente, nós não porque... não pode ser assim, o servir que alimenta a nossa alma, que é o propósito de Deus. Deus nos uniu mediante as nossas diferenças de habilidades para somar no reino dele. Não, poderoso. Né? E é isso. Não, poderoso. Poderoso. E Guardiões do Amor Maior, Gilberto, essa frase, desde a primeira vez que eu ouvi, ela fez muito sentido na minha vida. Porque a primeira vez que eu servi para os Guardiões foi lá na Dona Judite. Não me lembro o acontecimento. Discipulado. E assim, uma pessoa que eu tinha muita dificuldade com ela, eu não gostava de estar no mesmo ambiente do que o Edgar. Eu tinha muita resistência ao Edgar. E eu cheguei lá, o Edgar coordenando tudo que estava acontecendo. E assim, eu pude observar a humildade dele, a simplicidade dele. As camas ficaram para mim, mas o Ricardo, o Edgar, forrou um colchão no chão, dormiu no chão, levantava 4 horas da manhã, organizava as coisas. Eu falei, gente, mas esse cara é totalmente diferente daquele que eu já vi. Só que eu conheci um Edgar, lá eu vi outro Edgar, a mudança de vida. E aí o Lucas me convidou para o acampamento. E assim, eu gosto de observar os detalhes, né? No acampamento, eu cheguei em casa, eu, mas a Lidiane, obrigado. E eu falei, quer saber, eu não vou para esse acampamento, é nada. Que foda-se esse acampamento, eu não vou nisso. Deitei na rede e comecei a digitar uma mensagem. Eu estava na metade da mensagem, inventando um monte de mentira para mandar uma mensagem pro Lucas, falando que não teria como eu ir pro acampamento. Entra uma mensagem do Lucas para mim. Meu irmão, eu sei que tá difícil, eu sei que você tá pensando em desistir, mas Deus está contigo. Uau. E eu te aguardo na porta do ônibus do acampamento. Uau. Olha. Você digitando. Isso.
e chegou essa mensagem dele pra mim. Cara, eu fiquei com tanta vergonha, porque era tudo mentira que eu tava colocando lá pra ele. Meu Deus. Eu apaguei a mensagem e coloquei pra ele, ok. Meu Deus. E aí veio os bosques. Foi uma semana muito difícil, na época eu trabalhava na Oi, e eu sabia que para mim ir para o acampamento, diante da situação que já estava eu e a Lidiane, eu tinha que deixar tudo organizado. Então eu paguei a Sky, eu paguei telefone, paguei internet, paguei energia, deixei tudo certinho para ela. Mas o inimigo é tão excomungado que cortaram tudo. Até a energia. Mesmo Cortaram tudo pago. Não, depois que a Clélia me entregou para ela, que nós entramos no carro e foi embora, meu amigo, só Deus sabe o que eu escutei dentro daquele carro. Acabei. Chegou lá em casa, eu fui lá na gaveta da cômoda, peguei e falei, tá aqui, olha. Tava todos os comprovantes de pagamento. Então, assim, Deus tem poder, mas infelizmente o inimigo tem. E ele te tenta, ele te testa. E ele te testa. A intenção do inimigo era separar o nosso casamento, Gilberto. Uau. Não era outra coisa. Por quê? Olha, através do nosso casamento, através do sim meu pro acampamento, veio a Lidiane, veio a minha cunhada, veio o meu cunhado, veio o meu sogro, veio a minha sogra. E sem contar os familiares, os primos, todos que vieram. Podem até não estar servindo, mas hoje eles sabem a diferença que Deus faz na vida deles.